baixinho, mas mesmo assim, quando crescer, quero ser do tamanho dele. O meu é um ótimo cozinheiro, mas tem umas ideias bem ultrapassadas. O meu é bem experiente, o que faz dele a pessoa mais sábia do mundo. Todo pai é diferente, mas todos nós, na verdade, somos filhos do mesmo pai. Você já conhece as redes sociais da TV Novo Tempo? Visite nossas páginas e reveja os vídeos, programas, interaja com a gente e descubra novos conteúdos. No Facebook e no Instagram, você encontra meditações matinais, vídeos dos programas, mensagens dos apresentadores, fotos das gravações e textos para inspirar seu dia. Curta, compartilhe! Você pode interagir com a gente a qualquer hora através do Twitter, além de seguir dicas fresquinhas da programação da TV. E para conferir os vídeos, séries e programações especiais, acesse nosso YouTube. Siga a TV Novo Tempo nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador. A Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração e espera paciente, quer dar meu perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei. Com Ele no lar terrenal morarei. No reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Deus é tão maravilhoso que não apenas nos deu a vida, mas também nos deixou de presente os melhores remédios para cuidar dela. Você conhece os 8 remédios naturais de Deus? Eles são conselhos dele para você cuidar da sua saúde, corpo e mente. Quer conhecer esses conselhos? Alimentação saudável e equilibrada é fundamental para manter uma boa saúde. Os alimentos naturais contêm vitaminas e nutrientes necessários para o melhor desempenho de nosso corpo.
Cerca de 70% do nosso corpo é composto por água. Ela é a responsável pelo bom funcionamento de nosso organismo. Lembre-se de beber água todos os dias. A respiração de ar puro renova o oxigênio nas células, otimizando o funcionamento do corpo. É importante buscar lugares com boa ventilação em que o ar puro seja respirado. A exposição à luz solar é responsável por nos reabastecer de vitamina D. Passar um tempo no sol de maneira moderada faz bem para o corpo e também para mentes. A prática regular de exercício físico fortalece o nosso corpo, melhora o metabolismo e é importante contra a depressão, ajudando a deixar a mente equilibrada e tranquila. A ausência de sono pode trazer doenças, dificuldade de concentração e falta de energia para as atividades diárias. As horas necessárias de repouso são fundamentais para uma boa saúde. Exercer temperança é ter estabilidade na saúde física e mental, além de ter equilíbrio no trabalho, no lazer, nas relações pessoais e também no uso dos 8 remédios. A fé e a confiança em Deus estão intimamente ligadas ao bem-estar físico e mental. Dedique tempo em seu relacionamento com Ele. Novo Tempo. Juntos pela saúde. Eu sou aposentada já há alguns anos e sempre trabalhei na área educacional por 38 anos. Já trabalhei na Associação Paulista, já trabalhei em diversos lugares, outros lugares lá em São Paulo. Tive restaurante por 30 anos, hoje eu não faço nada, só trabalho na ADRA. Nós trabalhamos aqui na ADRA segundas-feiras pela manhã, terças-feiras no dia da distribuição, no horário da distribuição. Terças-feiras. E quinta-feira nós fazemos a nossa feirinha, que vai das 5h30 da manhã até as 7 horas. Nós atendemos numa base de 120 pessoas na feirinha. Nós atendemos no dia de estudante, uma base de uns 130, 140 alunos. Num dia, no outro dia, com roupas, vai uns 170. Nós temos um projeto da corte e costura, nós temos umas 30 alunas no corte e costura. E temos o crochê, temos o patchwork, nós temos voluntárias aqui que chegaram aqui extremamente depressivas. Umas 2 ou 3. E elas abraçam a gente e agradecem. E trabalham com gosto, com amor e acham que isso aqui é uma terapia. Eu me sinto muito privilegiada de ter essa oportunidade. Para nós aqui, não só eu, como todas as nossas voluntárias, nós sentimos que é um privilégio que Deus nos dá, de nós termos essa oportunidade de ajudar. Muitas pessoas, quando chegam à terceira idade, principalmente após a aposentadoria, acabam se sentindo mais tristes, desanimadas e têm uma tendência a entrar em depressão ou se sentirem mal. Entretanto, se essas pessoas se mantiverem ativas mentalmente, lendo, estudando, viajando, fazendo coisas novas, elas terão sim muito mais qualidade de vida e um melhor humor. Praticar uma atividade física, alimentar-se bem, repousar por tempo suficiente, ler, jogar palavras cruzadas, ter alguma atividade doméstica e interagir socialmente são atividades que beneficiam os idosos. Dedicar tempo para ajudar outras pessoas também promove bem-estar, permite que a pessoa desvie a atenção dos seus próprios problemas e aumenta o senso de utilidade do idoso. Eu não sei o que é depressão, eu acho uma coisa diferente, né? Mas eu não sei o que é. Não, eu sempre trabalhei muito, trabalho em casa, trabalho na ADRA. O que precisa eu ajudo. Nunca tive depressão, nada. Gripe, resfriado, essas coisas de velho, nada. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus,
também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Saudade veio sem se convidar, veio sem pedir licença. Fez chorar quando um sorriso meu parecia tão seguro. Não conhece a diferença entre o rico e o pobre. Ela vem pra qualquer um que saiba amar. Não é dor que se aprenda a lidar. Tem sempre a mesma força, o mesmo jeito de me machucar. Esconde-me em teus braços, Deus do amor. Dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros. Guarda-me, eu quero amar sem mais medo de sofrer. Pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Me deixe Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um encontro que nós temos aqui no culto deste momento. Talvez você esteja assistindo em uma tarde, uma manhã, à noite, em outro dia, não importa o momento que você esteja assistindo, eu tenho certeza que a mensagem que vai chegar até os teus ouvidos é uma mensagem preparada especialmente para todos nós. Seja muito bem-vindo, é uma alegria estar mais uma vez com vocês. Eu sou o pastor Harley, sou pastor do distrito do Bela Vista, aqui em Bauru, da Paulista Oeste, e estou aqui diretamente da nossa igreja sede do Bela Vista, gravando o culto deste momento. Deus possa te abençoar, Deus possa te dar ricas bênçãos. Quando eu encontrar você através das redes sociais, que você possa estar amparado pelo Espírito. Deus seja louvado por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele tem protegido a nossa família, pelas lutas que Ele tem nos permitido lutar e pelas vitórias que nós estamos tendo alcançado. Quem sabe eu falo para alguém que nesse momento está passando por alguma dificuldade. Meu querido, veja, quando Jesus está no nosso barco, Ele não afunda. Clame ao Senhor, Ele vai fazer as tempestades da sua vida acalmar. Eu creio nisso. Eu quero mandar um grande abraço lá para o pessoal do Horto Aimorés. Está a uns 5, 6 quilômetros longe aqui da cidade, mas faz parte aqui do nosso distrito. Um grande abraço para os nossos irmãos lá do Horto. Um grande abraço também para os irmãos da Vila São Paulo, do Gasparini. Um grande abraço para os irmãos do Parque Jaraguá, da igreja do Meridote para a igreja central nossa, que é o distrito do Bela Vista, a igreja do Bela Vista. Deus seja louvado pela vida de vocês e pela vida da sua querida família. E nesse momento, gostaria de convidar vocês a fazer uma oração, para a gente possa começar esse momento de abrir a Bíblia e estudar um pouco a respeito das coisas do reino de Deus. Vamos orar comigo? Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos pela oportunidade
O Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui na Tua casa. Deus seja louvado, porque o Senhor tem os planos maravilhosos para nós. E ao abrirmos a Tua palavra agora, temos a certeza que tem alguma coisa muito especial aqui para nós ouvirmos, para que a nossa fé seja elevada, para que nós recebamos um fôlego para continuar a viver aqui até Jesus vir nos buscar. Querido Deus, abençoe cada pessoa que está assistindo nesse momento. Quem sabe ele assiste sozinho, quem sabe ele assiste com a sua família. Não importa o momento, o horário que ele esteja assistindo, esteja ouvindo, que o Senhor esteja o abençoando nesse momento. Eu imploro, Senhor, o Senhor venha cuidar da nossa vida, venha cuidar da nossa família. Fique conosco, hoje e sempre. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Muito bom. Hoje nós temos como título do sermão deste momento, Lei e Fé. Um estudo sobre Gálatas 4. Esta, quem sabe, é uma grande discussão. Eu falo que esta, sobre a lei e pela fé, lei, graça, obras e fé, é uma grande dicotomia cristã. O que é dicotomia? Dois assuntos opostos que ficam na discussão. Às vezes nós ficamos com alguns dos nossos irmãos evangélicos discutindo como se fossem duas coisas opostas. Mas quem sabe nesta noite você vai aprender que uma complementa a outra. Eu sugiro que talvez você mande para algum dos seus irmãos evangélicos, dos seus amigos evangélicos, o sermão dessa noite, o sermão desse momento. Sabe por quê? Porque às vezes vai fazê-lo entender o que Paulo estava dizendo aí em Gálatas. Veja, fé, graça, lei e fé. O que nós podemos aprender sobre isso? Nós temos que entender algumas coisas básicas e principais para nós começarmos essa nossa jornada de aprender a lição espiritual de Gálatas 4. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês sobre o peso da lei. Veja, esse homem está carregando um grande fardo, peso da lei. Quando Jesus veio aqui a essa terra, os homens tinham a lei como uma das coisas mais pesadas do mundo. Sabe por quê? Porque eles pensavam que a lei de Deus era que salvaria o pecador. E Jesus veio a essa terra, logo depois Tiago falou sobre isso, e Tiago disse que a lei de Deus é a lei da liberdade, a liberdade de graça, o peso sobre as costas de alguém preso nas circunstâncias e alguém livre, a gaiola aberta para você poder voar. O que isso significa? Que nós temos que escolher sobre que jugo nós vamos viver, sobre o jugo da lei ou sobre o jugo de Cristo, que ele diz que é suave. Às vezes nós pensamos que são coisas opostas, mas nós vamos estudar um pouco e nós vamos colocar as coisas sobre um ponto de vista. Às vezes alguém encontra eu na rua e fala assim: pastor, o senhor, passei por senhor e o senhor não me viu, não deu um oi para mim. Veja, se eu tirar o óculos como estou fazendo agora, muita gente que está no meu raio de visão eu não enxergo quem é. Sabe por quê? Porque a gente tem que colocar o foco, a lente sobre o assunto. Queridos irmãos, quando você terminar o estudo desta noite, quero que você seja livre, esteja leve, obedecendo a lei de Deus. Vamos aprender um pouco? De um lado está o peso da lei. O peso da lei é exemplificado na quantidade absurda de regras que existiam na época de Jesus. Veja, essa é uma tábua das regras impostas pela Bíblia, pela Torá, que eram impostas a cada um dos judeus daquela época. Eles tinham 613 leis, regras, que eles estavam subjugados sobre ela. Quando Jesus veio a essa terra, ser um judeu era muito, vamos dizer assim, extenuante. Por quê? Existiam muitos detalhes a serem guardados. Imagine você, presta atenção comigo aqui. Se eu carregasse um lenço no meu paletó, na minha roupa na época de Jesus, eu estava pecando. Por quê? Porque o lenço era um peso desnecessário que eu andava. Então eu estava transgredindo a lei de Deus se no sábado eu carregasse um lenço dentro da bolsa da minha roupa. Naquela época era um saião, né? Um saião que carregava na bolsa um lenço era pecado. Veja, se eu cuspisse na terra naquela época de Jesus, era pecado no sábado. Por quê? Porque ao cuspir,
eu fiz um buraco na terra, eu estava cavando. Existia nessas leis, nessas 613 leis, que se eu cuspisse no chão eu estava pecando. Se eu estivesse com fome, passasse em um lugar e pegasse uma espiga de milho e comesse os grãos, tudo bem. Mas se eu debulhasse ela, tirasse os grãos da espiga, eu estava pecando, porque eu estava trabalhando no sábado. Se eu andasse uma determinada distância de um estádio e desse um passo a mais, eu estava pecando, eu estava caminhando além no dia do sábado. E diga, isso não é um peso? Jesus veio a essa terra, andou com seus discípulos, cuspiu no chão para curar cegos, debulhou espigas de milho para almoçar. Jesus andava durante o sábado curando. Pediu que uma pessoa que não andava, um aleijado, pegasse a sua cama e saísse andando, carregando um peso. Ele veio libertar aquele povo da escravidão, do jugo que os homens colocaram sobre a lei de Deus. Anos depois de Jesus ter morrido, nos salvado, dos discípulos terem saído de Jerusalém, algumas pessoas ainda seguiam o quê? O mesmo ritual, os mesmos jugos, e Paulo disse assim: vocês estão sobre o jugo da lei. Mas na verdade, Paulo queria nos dar a liberdade da lei, a liberdade em Cristo Jesus. Quando nós encontramos Cristo, nós somos livres. Mas então eu não preciso mais, pastor, me preocupar com a lei? Claro que precisa. Então fica uma dúvida cruel, porque você já deve ter ouvido algumas pessoas dizendo assim: mas pastor, uma vez salvo, estou salvo para sempre, eu não preciso mais me preocupar. É verdade ou mentira isso daí? Pastor, uma vez debaixo da graça, a graça me salva, estou salvo para sempre. Como é que eu vou entender esses versos? Estamos aqui para estudar a Bíblia, e para isso Paulo então escreveu aos Gálatas, e escreveu uma alegoria. O que é uma alegoria? Uma parábola, uma metáfora, uma ilustração. Abra sua Bíblia então em Gálatas 4. Gálatas 4, nós vamos estudar ele bastante hoje para nós entendermos a respeito de lei, e fé, e obras, e graça. Lembrando que Paulo especificou em Gálatas 4, 24, essas coisas são alegóricas. Estou usando ilustrações para que você entenda. Basicamente o trabalho de Paulo era sobre salvação. Mas que salvação? A salvação que era feita através dos esforços humanos, em comparação à salvação que era feita através do trabalho divino na vida do ser humano. Os esforços humanos era aquilo que eu, você e muitas daquelas pessoas às vezes queriam fazer para ter um crédito com Deus. Com Deus a gente não tem crédito. Paulo está querendo abrir a nossa mente, a nossa perspectiva sobre a lente espiritual e entender que basicamente é um trabalho do Espírito Santo na sua vida. E como que nós vamos entender isso? Vamos ler um pouquinho. Abra sua Bíblia em Gálatas 4, deixa aberto aí, neste momento que nós estamos aqui. Gálatas 4, 22 e 24. Está escrito assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Vamos parar aí por um tempo. Veja, no gráfico aí você entende que existe algo antigo, que era representado, uma aliança antiga, que era representada pela mãe Agar, que era escrava, e tem algo novo, que é representado por Sara, que é a mãe verdadeira da promessa. Entenda uma coisa, isso é uma alegoria. Paulo está usando personagens, locais, coisas do Velho Testamento para explicar uma verdade espiritual. O importante aqui não é discutir sobre Agar, sobre Sara, mas é discutir sobre o que eles representam. E aqui a palavra de Deus é clara, dizendo que o povo não entendeu que existiam 2 mulheres ali no Velho Testamento. Uma mulher que era mulher escrava, uma mulher que foi usada, um paliativo que Deus não pediu para que Abraão resolvesse isso. Deus pediu que Abraão esperasse que Deus resolveria, mas ele com Sara fizeram com que Agar, sua serva, tivesse um filho, para que fosse o filho da promessa. E por outro lugar temos o quê? A Sara, que é a mãe de verdade, a mãe da promessa. O Espírito Santo ia trabalhar na vida de Sara, não importa a sua idade, iria dar então um filho. Esse era o filho da promessa. De um lado temos Agar,
Todos os tipos de sacrifício. Veja que interessante essa figura. O sacrifício ali que fala sobre o cordeirinho, sobre o boi que tinha que ser sacrificado para cumprir a lei. E do outro lado nós temos o quê? A lei sendo colocada na vida, em prática, no coração das pessoas. Paulo então, lá em Gálatas 4:29, vem dizendo assim: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Gálatas 4:29, vem dizendo o seguinte: Ismael é o filho de quem? Da escrava, pela carne. Ismael, o filho onde Abraão deu um jeitinho para cumprir a promessa de Deus. Já o nascido pela promessa, aquele que foi nascido pela promessa do Espírito Santo, já é o filho de Sara, Isaac. Paulo está falando que a lei representava aquilo que apontava para as coisas humanas. A graça, a fé, era aquilo que apontava para as coisas celestiais. Então quer dizer que a lei é má? Claro que não. Mas o que Paulo queria dizer é que na alegoria que ele estava fazendo, na ilustração que ele estava fazendo, uma representava os esforços humanos. Não foi Abraão junto com Sara? E teve o grande plano de ter um filho, Ismael, com Agar. E historicamente você sabe que os ismaelitas viraram os árabes. Isaac foi pai dos judeus e hoje eles brigam até hoje. Você já imaginou se Abraão tivesse assim, como voltar atrás? Ele não faria isso, porque até hoje os seus descendentes brigam por aquela terra. Triste, não é? Abraão, através de Agar, representa os esforços humanos para agradar a Deus. Abraão, através de Sara, representa os esforços espirituais de agradar a Deus. Em primeiro lugar, Ismael, pela carne, foi o resultado de Abraão querer ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. Abraão quis ter créditos com Deus, já que Deus me prometeu uma geração, e eu sou velho, Sara é velha, e nós não estamos vendo na perspectiva nenhuma, eu vou ajudar a Deus. A segunda coisa também, queridos, Agar e Ismael foram abençoados por Deus quando eles estavam lá no deserto. Em algum momento Sara se encrencou com Agar, ela teve que sair, mas não representava o plano de Deus. Você começa a entender agora que Paulo está fazendo uma alegoria sobre os esforços humanos frente aos esforços divinos da salvação. Já por um outro lado, nós podemos entender o seguinte: no tempo certo, a promessa foi concretizada pela ação de Deus na vida de Sara. Isaac, pela promessa do Espírito, é o filho que Deus, é o plano de Deus, é o projeto de Deus, é a forma de Deus fazer as coisas. E no segundo lugar, Sara e Isaac representam esse plano, representam a fé. De um lado tinha a letra da lei, de outro lado tinha a letra da fé. De um lado tinha os esforços humanos de cumprir, do outro lado tinha a esperança e a, vamos dizer assim, você deixar com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. A alegoria aqui fala sobre salvação. E o que eu preciso fazer quando encontro a cruz de Cristo? Eu pergunto para vocês nesse momento. O que eu preciso fazer quando encontro a cruz de Cristo? Queridos, você precisa fazer nada. Nós vamos aprender aqui que a graça de Deus, ela é gratuita de verdade. Ela custou um alto preço na cruz do Calvário pelo sacrifício de Jesus. Mas quando eu me deparo com a cruz de Cristo, com a coroa de espinhos que Cristo usou para me salvar, para te salvar, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que deixar Deus atuar na minha vida. Eu pavimentei o nosso entendimento de hoje. Resumindo, de um lado representa Agar, Ismael, a escrava, representa o quê? Os esforços humanos. Abraão tentando dar um jeitinho para Deus. Do outro lado representa ele esperar que a promessa fosse feita, e ela foi feita, do jeito de Deus, no momento de Deus, através de Sara, sua esposa. Os planos dos homens, os planos de Deus. Quando eu encontro Jesus, o que eu preciso fazer?
nada, porque Ele já fez tudo. A única coisa que o ser humano precisa fazer é uma escolha. Eu quero ser de Jesus. Gálatas 4, 25 e 26. Usa uma outra alegoria. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Veja, o monte agora, o Monte Sinai lá na Arábia, representa o quê? A lei de Deus sendo promulgada. Representa os esforços humanos. E o Monte Sião celestial, aquilo para onde Deus está nos conduzindo nesse momento, para um novo céus e nova terra, lá no Monte Celestial, Jerusalém lá de cima, é tudo aquilo que é o quê? A nossa mãe de verdade. Se nós voltarmos ao verso inicial, Gálatas 4, 24 e 26, vai ficar um pouco mais claro para você. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Guarde isso. Ali o Monte Sinai na Arábia é a Jerusalém atual, é o momento da escravidão. Esta é Agar. Ora, continuando o verso, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seu filho. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Já do outro lado, a Jerusalém celestial, né? Os lugares alegóricos que Paulo estava aqui tentando fazer uma ilustração, representa o quê? A liberdade em nós. Queridos irmãos, agora a gente começa a entender o que Paulo está falando. Por quê? Veja essa figura. Aqui provavelmente, eu achei na internet, essa provavelmente seja o Monte Sinai, lá em Hebron. Monte onde os 10 mandamentos foram promulgados. Aqui representa a escravidão do ser humano. Por que a escravidão do ser humano? Preste atenção nessa explicação. Antes da lei existir, antes da lei ser promulgada, aquele Israel que ficou 400 anos escravos, já não sabiam mais a sua identidade cultural, já não sabiam mais o Deus que serviam, porque eles estavam 400 anos escravos do povo do Egito. Eles pecavam, mas eles não sabiam que era errado. Eles achavam que eram livres, mas eles eram livres do jugo dos egípcios. Porque quando eles chegam no Monte Hebron, ali no Monte Sinai, e quando naquele monte Deus dá 10 regras, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, eles viram quanto eles eram escravos. A lei de Deus não serve nada, absolutamente para nada, a não ser me apontar o meu erro. A lei de Deus, ela não serve para me salvar, mas ela serve para apontar aonde que eu estou errando. Já por um outro lado, a graça, e aqui vem a outra foto. Canaã celestial. Jerusalém. Quando Jesus voltar e colocar lá a cidade santa, descer sobre aqui, representa a liberdade. Liberdade de quem? Liberdade do jugo pelo pecado. Veja, se no Monte Sinai o ser humano viu na lei aonde ele estava errado, e viu quanto ele estava errado, não só onde, mas quanto ele estava errado, em Jesus ele nos dá a liberdade. Ali ele tira as amarras do pecado, porque aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, não faz mais as coisas passadas da escravidão do pecado. É isso que Paulo está falando ali em Gálatas. Ali não existe uma dicotomia, não existe uma briga entre lei e graça, entre lei e fé. Ali existe uma complementação. A lei só serve para me trazer para a escravidão, porque quando eu erro, eu sei onde eu estou errando através da lei. Mas Jesus Cristo agora vai me dar a liberdade. E veja essa foto, que bonita. Essa é uma foto atual de Jerusalém. O dia que Jesus voltar pela terceira vez, quando os novos céus e nova terra forem refeitos, vai haver ali um reino de Deus em Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras. E então, tudo aquilo que nós sofremos aqui nesse mundo vai ser coisa do passado, porque nós estaremos salvos. Salvos pela lei? Não. Salvos pela fé. Salvos pela fé em Cristo Jesus. Queridos irmãos, aqui nós encontramos o verdadeiro significado desta metáfora, dessa ilustração, dessa alegoria de Paulo. Gálatas 4, 29 e 30. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora escravo seu filho,
porque de modo algum a filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Veja, aqui nós estamos falando de herança. Aqueles que estão sobre o jugo da lei são os deserdados, e aqueles que estão sobre o jugo da promessa, através da fé, da graça de Cristo, são aqueles que têm a herança eterna. Eu vou usar um exemplo para vocês entenderem o que eu tentei explicar nesse dia. Eu vou usar um exemplo meu. Há uns 15 anos atrás, eu trabalhava junto com meu irmão. A gente tinha uma pequena rede de postos de gasolina e eu administrava para ele. Cuidava da parte administrativa, financeira. E todos os dias nós juntávamos o dinheiro para pagar o combustível que a gente comprava. Quando você olha lá o valor do combustível, R$4 quase um litro de gasolina, né? Você imagina que quem fica rico é o dono do posto. Coitado do dono do posto. Aquilo ali, 90% é imposto, são despesas e assim por diante. Ele fica com um pequeno pedacinho dali. Mas o dinheiro que entrava era bastante. Agora, veja a situação. No posto de gasolina do meu irmão. Todos os dias eu juntava os caixas e ia fazendo um caixa, porque quando a gente comprava um lote de gasolina de 15 mil litros, de 30 mil litros, aquele caminhão maior, nós pagávamos um boleto de 30, 40, 50 mil reais naquela época. Então eu juntava dinheiro, né? Juntava bastante dinheiro, e eu fazia montinhos de 10, montinhos de 50, de 100, juntava para fazer o quê? O pagamento daquele cupom, daquela promissória do carregamento de gasolina, de algo assim por diante. Veja, agora eu quero que vocês entendam, através de uma ilustração pessoal. Se todos os dias eu juntava na minha mão 10, 15 mil reais, você já imaginou se eu tirasse uma nota de 50 daquele monte de dinheiro e guardasse para mim? Qual que é a chance do meu irmão, que era meu patrão, saber que eu estava roubando ele? Nenhuma. Uma notinha, em meio a dezenas, centenas de notas, não faria diferença para ele. Veja, quando eu estou sobre a servidão da lei, e eu pego uma nota de 50 que não é minha, daquele monte, meu patrão nem iria saber, e guardo no meu bolso, eu sou escravo da lei. Porque um dos mandamentos da lei de Deus é: não roubarás. Trabalhei com ele anos e anos, graças a Deus. Nunca tive vontade de pegar nada que não era meu. Eu estou vivendo sobre a liberdade da lei. Se eu pegasse, se eu infringisse a lei, eu era escravo dela. Mas como pela fé em Cristo, eu não queria quebrar a lei de Deus, eu sou livre da lei. Mas a lei existe para mim em ambos os casos. Uma ilustração, você pode usar uma ilustração sua. Quando eu estou sobre o jugo da lei, quando eu faço os meus esforços para agradar a Deus, eu estou servo da lei, estou escravo da lei, porque a lei me diz aonde eu erro, quão mal eu sou, o que eu estou fazendo de errado. Mas a partir do momento que mesmo a lei me dizendo que é errado, eu prefiro pela fé viver debaixo da graça de Cristo, sendo uma nova pessoa, e sob a graça de Cristo, eu não infrinjo a lei, eu sou livre. E no dia que a Jerusalém celestial abaixar, um escravo da lei não pode entrar nela. É isso que o verso fala. Eu obedeço os mandamentos para ser salvo? Não. Eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Eu guardo os mandamentos porque eu estou sendo salvo. Eu não traio a minha esposa para ser salvo. Eu não traio porque eu sei que isso não é correto. E como Deus me deu essa consciência, e eu vivo sob a graça, de modo nenhum eu vou fazer o que é pecado. Paulo diz isso em Romanos 6. Porque eu vivo debaixo da graça, eu posso fazer o que é pecado? De modo nenhum, ele fala. Porque a lei me mostra o meu pecado. E se eu vivo pecando, eu sou escravo da lei. Se pela graça eu vivo diferente, eu sou livre da lei. Queridos amigos, fazendo um resuminho aqui, Agar e Sara são duas mulheres. Agar representa a carne, uma mulher escrava, o Monte Sinai, Jerusalém de baixo, todos os esforços humanos. Isaías fala que a nossa justiça é trapo de imundícia, a nossa justiça é ruim. Por mais que nós sejamos bons, nós somos sempre ruins, porque nós habitamos em pecado e no meio do pecado. Já Sara representa a promessa do Espírito, uma mulher livre,
o Monte Sião, mas o Monte de Jerusalém, a Jerusalém do Alto, a Nova Jerusalém, são duas mulheres representando duas coisas distintas. É uma alegoria, não tem nada a ver com Agar, mas tem a ver com o que ela representa: a escravidão da lei sobre a liberdade da lei. Eu quero que você seja livre nesse momento. E Agar e Sara, então, continuando aqui a ilustração, geraram duas descendências. Ismael, nascido da carne. Muito embora Ismael fosse abençoado por Deus, ele representa aquilo que Deus não quer que eu e você façamos, um jeitinho nas coisas de Deus. Ele representa um coração duro, lei em tábuas de pedra. Não faça isso, não faça aquilo. E nós, seres humanos, como nós tentamos fazer, nós sempre caímos, sempre erramos e sempre estamos tristes pelo nosso erro, porque nós somos escravos do pecado. Sara representa o filho da promessa, Isaac. Jeremias 31:33 vem falando: eu vou colocar a minha lei no seu coração, e você vai fazer as coisas da lei, você vai ser praticante da lei por prazer, você não vai fazer as coisas erradas porque você me ama. E então, essa parte representa o que? Os nascidos da promessa. Não existe dicotomia ali, queridos. Existe apenas escravidão e liberdade. Quando você está sobre o jugo da lei e erra, você está escravo da lei. Quando você está com a lei no seu coração e a executa pelo prazer de amar a Deus, você é um homem livre. Queridos irmãos, tem uma ilustração muito bonita que o pastor Amin Rodor uma vez falou num seminário para nós. Aqueles que estão se afogando no mar de pecados e grudam na tábua de pedra da lei de Deus, afogam-se, são levados para o fundo do mar. Mas aqueles que vamos dizer assim, se colocam à disposição da cruz de Cristo, da madeira de Cristo, boiam e são salvos. A pedra nos leva para o fundo, a cruz nos faz ter a salvação. Sabe por quê? Porque a lei de Deus aponta o que eu sou errado. A graça de Cristo diz: você não merece, mas eu te salvei. Para terminar, aplicação espiritual. A lei tem papel importante na salvação, mas jamais para a salvação. Esse é um quadro chamado Agar e Ismael no Deserto, de 1820, François Joseph Naves. Está lá no Museu de Belas Artes de Bélgica, Bruxelas, lá na Bélgica. Esse é um quadro pintado, muito bonito. Aqui a aplicação é que os que guardam a lei para se salvar são apenas bons pecadores. Presta atenção nisso. Aqueles que guardam a lei para ser salvos são apenas bons pecadores. Continuam errados. Agora veja essa outra ilustração. Aplicação espiritual. A fé, por sua vez, é essencial na salvação. A graça de Cristo é a nossa única chance. Nós guardamos a lei de forma espontânea, porque estamos sendo salvos. É a nossa vida a cada dia sendo transformada. Queridos irmãos, queridos amigos, eu faço uma pergunta. Você quer continuar a carregar o peso da lei? Você quer ser como aqueles fariseus da época de Jesus? Soterrados pelas quantidades de regras para ser um homem salvo em Cristo Jesus? Ou você quer, com a graça de Deus? Quero que você entenda essa ilustração. Você quer experimentar a liberdade de Jesus, trazer os seus fardos até Cristo, colocar na cruz de Cristo os seus fardos. Pegue o meu jugo, diz Jesus. Ele é suave, ele é leve. Você quer isso para a sua vida? Eu quero. João 14:21 vem dizendo assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, me manifestarei a Ele. Você quer ser amado de Deus nesse momento? Quero orar por você, eu quero orar por nós. Feche seus olhos. Querido e maravilhoso Deus, nós às vezes temos cansado de tentar, Senhor. Às vezes eu falo por pessoas que tentam há muito tempo alcançar a salvação através dos seus próprios esforços. Perdoa-nos, Senhor, quando nós fazemos isso. Abençoa-nos, Pai, porque a lei de Deus serve apenas para mostrar o quanto nós estamos errados.
mas nós queremos viver sobre a graça de Cristo. Nós queremos viver na promessa de Jesus. Nós queremos viver através da fé, pois o justo viverá pela fé. A fé que eu tenho em Cristo e a fé que é uma expressão do meu amor por Cristo Jesus. Eu quero enxergar a lei como um conjunto de regras que me faz alguém diferente para o teu reino. E quando eu viver te amando e obedecendo os seus mandamentos, o Senhor prometeu que nós seremos os seus amados. Por favor, Senhor, derrame ricas bênçãos sobre cada pessoa que assiste e ouve o culto nesse momento. Que possamos viver uma vida digna de ser chamada filhos de Deus. Que as pessoas olhem para nós, enxerguem Jesus. E que cada dia o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos aumentando a nossa fé em Ti e nos preparando para o reino dos céus. Nos abençoe, nos guarde. Nós te pedimos isso não porque nós temos méritos, mas os méritos em Cristo Jesus. E no nome santo dele, eu peço por mim, por cada pessoa que ouve e assiste nesse momento. Amém, Senhor. Amém. Paz. O que é a paz? Será um mundo sem guerra, com amor brotando na terra? Paz. O que é a paz? Será a calmaria no mar ou a harmonia no lar? Paz. O que é a paz? No legado da ciência, procurando com prudência, encontrarei a paz. Vi em outros países, em meio às maiores crises, muitos buscando também a paz. Começo a procura, pois não me sinto seguro, preciso encontrar a paz. Procurei paz na cidade, mas que infelicidade, ali não havia paz. Procurei então paz no campo. Perguntei ao pirilampo aonde acharia paz, e ele se fez de surdo. Chorei, mas que absurdo, ninguém me leva a paz. Busquei por toda parte e não encontrei a paz. Senti então um desgosto profundo, desisti de tudo. No mundo não haveria paz. Naquela noite tão fria, de alguns dias atrás, joelhos no chão, clamei: paz, 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 onde estás? Vislumbrei então a cruz e cravado nela Jesus. Oh, amigos, minha busca chegou ao fim. Em Jesus eu tenho paz. Muito bom, queridos. Foi bom nós estudarmos. Hoje foi um pouco teológico. Mas veja, a lei de Deus me aponta para Cristo. Cristo me salva, hoje e sempre. Amém? Deus possa te abençoar. Quero desejar uma boa semana para você. Fique com Deus. Boa semana para você, para sua família. E nos vemos no próximo culto, para nós ainda estudarmos e orarmos juntos. Combinado? Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau.
brilhar.